Olá, me chamo Guilherme Ponte de Oliveira Sapuda e meu trabalho se chama Síntese, Caracterização e Aplicação de Nanocápsulas de Sílica para Monitoração de Corrosão em Dutos Petrolíferos. Estou sendo orientado pela professora Annelise Coppi Alves. A corrosão é um dos maiores desafios da indústria do petróleo. Isso ocorre porque o petróleo bruto e gás natural podem transportar vários produtos de alta impureza, como o gás carbônico, sulfeto de hidrogênio, que promove a degradação e até a ruptura das linhas de oleodutos, resultantes não só na poluição ambiental, mas também na perda de recursos durante a limpeza, em forma do capital para realizar a limpeza efetivamente, possíveis casualidades, parada das operações de tração e pagamento de multas governamentais. A técnica mais difundida para prevenir a corrosão é o uso de revestimentos protetores que criam uma barreira entre o metal e o ambiente corrosivo, e que podem conter elementos ativos em sua composição para suprimir ativamente a corrosão, por exemplo, inibidores. Contudo, as camadas de barreira também ocultam os processos de corrosão dos óleos humanos, que complicam a detecção de processo de degradação iniciado no metal abaixo, impossibilitando assim o reparo prévio de muitos casos, causando os derramamentos que é conhecido. Logo, a necessidade do desenvolvimento de tecnologias alternativas que contornem ou solucionem esse desafio. Essa pesquisa, sim, tem como motivação agregar o desenvolvimento científico e tecnológico de métodos de monitoração e prevenção de processos corrosivos em indústrias de petrolíferas, desculpa. Com esse enfoque, o objetivo do trabalho consiste na averiguação da eficácia de revestimentos sensíveis à corrosão de ligas metálicas utilizados pela indústria do petróleo, gás e biocombustível, para a partir da adição de fenolftaleína encapsulada em nanocontainers de sílica, a resina comumente utilizada como revestimento. Dessa forma, podendo contribuir para os estudos e pesquisas sobre métodos de monitoração e prevenção de processos corrosivos em dutos petrolíferos. Os métodos mais comuns de prevenção contra a corrosão podem ser classificados como seleção de materiais apropriados, uso de inibidores químicos, proteção catódica, uso de revestimentos de proteção e inspeção e monitoramento constantes da estrutura. Contudo, há grandes desafios para a utilização desses três últimos métodos, que é a proteção catódica, revestimentos protetivos e técnicas de monitoramento. A proteção catódica consiste na passagem de corrente elétrica pela estrutura, ou a utilização de metais de sacrifício, protegendo essa estrutura metálica com a mudança do potencial elétrico. Ela é geralmente um método com manutenção barata em comparação aos outros. Todavia, sua instalação é dificultada pelos detalhes da estrutura e a necessidade de rotineiras inspeções visuais. Técnicas de monitoramento fornecem medições diretas do estado do metal por meio de sondas que são inseridas ao longo da linha de produção. A maioria dos equipamentos passam por monitoramento durante as rotineiras operações de parada e o desligamento anual. Assim, caso eles indiquem às sondas alguma perda de suas funcionalidades, podem ser trocados. Contudo, na prática, observa-se que a inspeção física direta é o melhor método para monitorar a corrosão e avaliar as condições do material. Por fim, os revestimentos protetivos servem como uma barreira que evita o contato direto da estrutura com o meio, o que aumenta a vida útil do material. E técnicas de monitoramento fornecem medições diretas do estado do metal por meio de sondas que são inseridas ao longo da linha de produção. No entanto, apresentam um grande problema de custos de instalação e difícil inspeção, já que as camadas da barreira também ocultam os processos de corrosão dos óleos humanos e complicam a detecção de processos de degradação iniciados no substrato metálico logo abaixo. A detecção precoce de corrosão e danos no revestimento podem evitar acidentes catastróficos e desencadear ações de manutenção mais simples e menos custosas. Contudo, de maneira prática, o melhor método de detecção são inspeções físicas minuciosas, observando a aparência da superfície, da tubulação e exposta ao meio, o que é dificultado pelos métodos usuais. Por outro lado, revestimentos sensíveis à corrosão apresentam a vantagem de, ao mesmo tempo, proteger a superfície metálica e sinalizar regiões nas quais começou o processo de degradação. Eles funcionam à base de produtos químicos, indicadores de corrosão, que são adicionados à resina da tinta, assim fornecendo um alerta precoce à corrosão do metal abaixo da camada. E em estudos recentes foi demonstrado que essa tecnologia apresenta realmente grande potencial no avanço de técnicas para controle de corrosão. Então, considerando a grande economia de recursos alcançada,
Apenas evitando a ruptura de oleodutos e reservatórios contendo petróleo, gás natural e biocombustível, é lógico a escolha de investir no aprofundamento e expansão dessa nova tecnologia. Conforme a corrosão progride, há o aumento da basicidade nas regiões catódicas, com a formação de íons hidróxido através das reações entre o gás oxigênio e água. E na região anódica, há o aumento da acidez, devido à reação de hidrólise com o metal formando cátions metálicos. Essa mudança de pH pode ser utilizada para mapear e indicar os sítios onde começou a ocorrer o processo corrosivo da liga. Os estudos demonstram que um revestimento à base de acrílica, com adições de fenolftaleína, foi capaz de conceder sensibilidade funcional ao mudar de cor diante da corrente catódica. Entretanto, para aplicação industrial, sua adição não pode interagir com os grupos funcionais presentes na matriz de revestimento, o que, em caso contrário, pode acarretar a perda de propriedades anticorrosivas e diminuir sua adesão com a superfície metálica. Assim, uma alternativa é sua encapsulação antes de entrar em contato com a solução de revestimento, pela utilização dos nanocontainers mesoporosos à base de sílica, contendo esse agente detector de pH. A seguinte pesquisa foi dividida em 8 etapas que vão ser realizadas. A primeira etapa é a revisão bibliográfica, que ela vem sendo feita e vai continuar sendo feita até o final da conclusão do trabalho. E serão revisados trabalhos publicados relacionados à síntese e caracterização dos nanocontainers mesoporosos à base de sílica, que serão utilizados como os portadores do composto sensível à mudança de pH, que é a fenolftalina de novo. Nesse enfoque, a pesquisa se baseará nos principais sites de publicação de artigos científicos, bem como no material disponível em livros, teses, dissertações, a fim de enriquecer e agregar o desenvolvimento do trabalho. A segunda etapa consiste na seleção e aquisição de materiais e a operacionalização de equipamentos. Os materiais a serem utilizados serão encomendados e, caso seja necessário, todo o orçamento que eles vão necessitar para a sua obtenção dos materiais, ela vai ser compilada, arquivada e vai ser exposta junto com os parâmetros de operação das máquinas, como temperatura, comprimento de onda utilizado, pressão, entre outros, quando forem relevantes aos ensaios. Isso tudo vai ser apresentado em cada relatório semestral e no relatório final. A terceira etapa serão as caracterizações das nanocápsulas sintetizadas. Bom, os revestimentos sensíveis à mudança de pH têm demonstrado um grande potencial como uma técnica de combate antecipada à corrosão. Tendo isso em vista, o estudo de tecnologias baseadas nessa técnica será desenvolvido por esse estudo. Para atingir esse objetivo, serão sintetizadas nanocápsulas mesoporosas, à base de sílica, novamente, pelo método de polimerização em microemulsão óleo em água, que serão caracterizadas posteriormente. A quarta etapa, ela será a mais importante depois da revisão bibliográfica, que consiste na caracterização das nanocápsulas. As propriedades físico-químicas dos nanocontainers serão avaliadas por vários parâmetros. Entre eles, né, começando por um pelo menos, a sua morfologia será avaliada por microscopia eletrônica de varredura, com auxílio de espectroscopia expressiva de energia e microscopia eletrônica de transmissão. A análise termogravimétrica será realizada com uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto, até 800 graus Celsius. As propriedades texturais da amostra vão ser avaliadas com base nas isotermas de adsorção e desorção do gás nitrogênio. A área específica será calculada pelo método BET, texturais da amostra, enquanto que o volume de microporos e o volume total de poros serão analisados respectivamente pelo método T e o volume total de gás nitrogênio, que corresponde a uma variação de pressão adequada. O diâmetro dos poros mais frequente será calculado por 2 métodos diferentes, o método BJH e o método DFT. Além de tudo isso, o perfil de liberação da fenolftaleína para fora das nanocápsulas será monitorado por cromatografia líquida de alta eficiência para soluções de diferentes pHs, a fim de conseguir prever parte do comportamento do revestimento sobre diferentes metais utilizados em operações petrolíferas. Após a síntese e caracterização desses nanocontainers contendo fenolftaleína, vem a quinta etapa de incorporação das nanocápsulas em resinas poliméricas e caracterização.
Essas nanocápsulas serão incorporadas em concentrações diferentes à resina, que servirá como revestimento de teste para atividade e sensibilidade do composto diante a corrosão e, por conseguinte, a mudança de pH, né? Assim, misturas com concentrações diferentes das nanocápsulas serão produzidas, com o intuito de determinar a concentração ótima para a observação da mudança de cor da resina. Durante a sexta etapa, após a caracterização das resinas dopadas com as nanocápsulas, não só esse revestimento será posto sobre chapas de aço comum, a fim de investigar a eficácia da técnica, como também isso será feito com a resina dopada e com um reforço de fibras. A ideia é que a adição de fibras pode auxiliar contra o desgaste do revestimento. Contudo, se precisa quantificar o seu efeito sobre, sobre as propriedades sensíveis da resina, dopada antes da sua utilização em campo. Já na sétima etapa, ocorrerá a avaliação dos efeitos que a atmosfera marinha provoca no metal, com o revestimento, e se é possível identificar os pontos onde ocorrem os princípios do processo corrosivo. Por fim, na oitava etapa, a partir dos resultados compilados, que se pretende definir se a tecnologia de revestimentos sensíveis à corrosão, pela presença de nanocápsulas mesoporosas contendo fenolftaleína, é uma alternativa viável como método de combate ao desgaste de metais. E, caso os resultados sejam satisfatórios, determinar quais os ótimos parâmetros para sua síntese e sua utilização. Muito obrigado a todos.